A situação atual com Donald Trump, você vê a maneira como ele está postando em suas redes sociais, no X, no Truth Social. Ele está dizendo que o sistema de defesa aérea do Irã acabou, que a marinha deles acabou, que a liderança acabou, que tudo acabou e que estamos na melhor posição. E hoje eu conversei com o professor Money, ele apenas riu de mim. Do que ele está falando? Qual é o seu entendimento da situação atual? Sabe, da guerra que está sendo entre o Irã e os Estados Unidos? Primeiro, tudo que você acabou de relatar é uma mentira. Não tenho dúvida alguma de que são mentiras. Não sei se o Trump está inventando tudo do zero ou se está sendo alimentado com essas informações por algumas pessoas do seu gabinete ou do seu círculo pessoal de conselheiros. Eu não ficaria surpreso com a segunda opção, mas também não ficaria surpreso com a primeira, que ele esteja inventando parte disso completamente. Na verdade, a reação não precisaria ser mais oposta. O que temos, como você provavelmente já intuiu, se ainda não sabia, é uma batalha entre um império de 3.000 anos, alguns diriam até mais antigo, com uma história e um legado nos quais esse império investe especialmente em sua população persa, e no máximo, uma entidade de 250 a 300 anos, se incluirmos nossos períodos colonial e nacional. Dou-lhe 2 chances para adivinhar quem vai durar mais nesse tipo de confronto. Essa é a primeira consideração do conceito de guerra de Clausewitz. É preciso compreender a natureza da guerra na qual se está entrando e, em seguida, prestar muita atenção a como essa natureza influencia tudo o que se planeja fazer nesse contexto. Isso não foi feito. Ouvi Doug McGregor esta manhã. Escutei-o às 5 da manhã. E não poderia concordar mais com quase tudo o que ele disse. Doug provavelmente entende melhor do que eu as implicações militares, já que esteve nas Forças Armadas mais recentemente. Eu saí há muito tempo. Mas vou te dizer uma coisa. Eles avaliaram completamente errado a natureza desse conflito. E fizeram isso em parte porque Bibi Netanyahu os levou por um caminho ilusório ao interpretar essa natureza. Ou ele a interpretou de forma grosseiramente equivocada, o que eu duvido, ou simplesmente não compreendeu a situação do império para oposição a essa natureza. Agora, o que quero dizer com isso? Antes de tudo, quero dizer que esta é uma guerra longa, não curta. Donald Trump não quer uma guerra longa. Seu aparato político não quer uma guerra longa. Ele tem outros planos, como as eleições de meio de mandato, como o que quer que ele fosse fazer internamente para mudar o impacto dessas eleições, que neste momento estão se tornando realmente negativos para ele. Ele tem outras preocupações. Ele não quer que essa guerra continue. Ele quer que ela desvie a atenção de Epstein. Ele quer que ela gere dinheiro para sua família, o que já aconteceu, porque eles jogaram no mercado. Eles sabiam quando iríamos atacar. E essa bobagem que Netanyahu e outros estão espalhando, de que Israel nos levou à guerra, é um absurdo. Eles estavam planejando essa guerra desde dezembro. Planejavam de forma astuta e detalhada. Os TPFDs e tudo mais. Os dados de desdobramento de forças em fases temporais que os computadores usam para mobilizar grandes forças ao redor do mundo. Eles estavam fazendo isso em dezembro. Então isso já vinha sendo planejado há algum tempo. O cenário se desenvolveu um pouco diferente, eu acho, do que eles esperavam, mas não muito. E, novamente, eles planejaram a enganação. Planejaram estar no meio das negociações quando iniciassem a guerra. Não é a guerra que eles achavam que seria. A estratégia de decapitação de Netanyahu, que quase nunca funciona, não sei por que ele continua usando, acabou se voltando contra eles, descreditando-os e, em última instância, levando-os à derrota neste conflito. Porque o que ele fez foi unificar, pela primeira vez em muito tempo que eu saiba, realmente unificar xiitas e sunitas. Todos estão unidos, revoltados e furiosos com o que está acontecendo com o Irã.
Seja o assassinato injustificado do Ayatollah ou as mentiras que estão sendo espalhadas. Há tumultos acontecendo em Incirlik, na Turquia, na nossa base lá. Acho que não estamos seguros naquela base na Turquia. E há pessoas se levantando ao redor do mundo e dizendo coisas que nunca teriam dito antes. E você tem pessoas atacando o nosso consulado, por assim dizer, no Paquistão, em Karachi, aquele onde eu ajudei a instalar as janelas de segurança, porque entendíamos o quão vulnerável ele estava logo após o 11 de setembro. Eu os vi atingindo aquelas janelas com picaretas, pás e marretas, e elas resistiam porque agora são janelas de segurança muito caras. Tudo isso para dizer que este conflito é muito diferente do que Donald Trump, Marco Rubio e Pete Hegseth achavam que seria. Tenho que considerar que o general Kane, o chefe do Estado-Maior Conjunto, talvez tivesse uma noção disso, e é por isso que ouvimos alguma resistência possivelmente vindo dele no último momento, de que talvez isso não fosse o que queríamos fazer. Eu não sei, não posso confirmar isso com nenhum dos meus contatos militares, mas se ele fez, foi um homem inteligente. Esse é o primeiro ponto. Este é um conflito longo, muito longo, não vai acabar tão cedo. O segundo ponto é que o Irã fez algo que eu achei, do ponto de vista militar, um pouco imprudente, até perceber que eles estavam operando em um nível estratégico mais alto do que eu. E a abordagem estratégica deles é bastante sólida, eu acho. Eles estão atacando pessoas na região, pessoas que, pode-se dizer, eram neutras nisso, esperando para ver para que lado as coisas iriam, ou até favoráveis ao Irã. O Catar é um dos casos em questão, com Al-Udeid estando lá, a maior base da Força Aérea dos Estados Unidos na região. O que eles estão fazendo é atacar alvos seletivos em países árabes e em outros lugares, seja como em Chipre, aqueles que representam uma intrusão europeia no conflito. E obrigado, Europa, você não precisava ter feito isso. Ou no caso mais importante dos árabes, eles estão sendo atacados porque se sabe que mesmo que a Arábia Saudita, por exemplo, tenha talvez 20% de xiitas, talvez um pouco mais do que isso, mas seja basicamente sunita, está se formando e tomando forma uma unidade entre essas pessoas, porque elas não gostam nem um pouco de seus líderes. E assim, quando você começa a atingir o Bahrein, por exemplo, e vê bahreinitas comemorando o fato de que você acabou de atacar o quartel-general da 5ª Frota dos Estados Unidos, comemorando nas ruas, percebe que essa estratégia está começando a funcionar. Se as ruas vão ou não se levantar no mundo árabe ou em qualquer outro lugar da região e realmente derrubar seus líderes autocráticos é outra questão. Mas é uma estratégia perspicaz, na verdade, porque há milhares, se não milhões, de pessoas na região que, no fundo, por assim dizer, sentem empatia e simpatia pelo Irã. Não pela Arábia Saudita, nem por qualquer um dos outros países envolvidos nisso. Certamente não pela Jordânia, nem pelo Egito, nem pelo Iraque, exceto na medida em que o Irã tem instalações no Iraque. Então estamos olhando agora para um conflito regional que pode engolir alguns desses líderes que já deveriam ter sido derrubados há muito tempo. E aliás, a única razão pela qual eles ainda não foram derrubados é por causa do apoio dos Estados Unidos. Essa é a razão draconiana por trás de Mohammed bin Salman, Mohammed bin Zayed e todos os outros governantes da região, incluindo o do Egito. A única coisa que os mantém no poder é o dinheiro que continuamos enviando a eles, ou as armas que continuamos enviando, ou ambos. Então, esse é o segundo componente. O terceiro componente é que eu não acho que ninguém na região, na Europa, não acho que ninguém no mundo, exceto talvez Moscou e talvez Pequim, entenda o que significa ter a maior potência econômica do mundo aliada à principal base militar e industrial endurecida do mundo, a Rússia, aliada ao Irã e numa aliança trilateral. Ainda não vimos realmente o impacto disso, mas vamos ver, especialmente quando começarmos a ver os estreitos sendo fechados e os chineses e os russos apoiando isso, porque estamos falando do Bab el-Mandeb.
E o Mar Vermelho transporta cerca de 60 a 70% do comércio global. Não é só petróleo e gás. Na verdade, essa é uma porcentagem menor do que a que passa pelo Estreito de Hormuz. É tudo, praticamente tudo. E isso significa que o Canal de Suez fica fechado para todo o tráfego que não seja contrário a Israel. É assim que o Al-Ansar, os Houthis, vão agir. Antes, não conseguimos abrir o Mar Vermelho. Lembre-se, perdemos bilhões de dólares tentando impedir os esforços dos Houthis de fechar o Bab el-Mandeb e manter os navios fora do Mar Vermelho. Eles já fizeram isso e voltarão a fazer. Eles terão não apenas a capacidade de munições que o Irã pode lhes fornecer, mas também o apoio da Rússia e da China, porque isso é de interesse deles. O Al-Ansar não vai interromper o tráfego que beneficia aqueles aliados do Irã, mas vai interromper o outro tráfego, e isso será suficiente. Além disso, o Estreito de Hormuz já está tendo impacto. Isso por si só elevará os preços no mundo todo. É o bastante para aumentar instantaneamente o preço do petróleo. Isso já está acontecendo. O West Texas Intermediate e o Brent Crude já estão subindo. Eu participei desse jogo em 2009 em Pequim, quando éramos amistosos. Os japoneses, os chineses, todos estavam lá. Chegamos a $280 por barril antes que a crise finalmente fosse amenizada. E tínhamos interrompido apenas 2 grandes instalações de produção no mundo. Uma que dependia do Estreito de Malaca e outra do Estreito de Hormuz. Naquela época, era Ras Tanura, na Arábia Saudita. É só isso que basta para assustar as seguradoras, assustar os transportadores e, basicamente, fazer o preço do petróleo disparar para a estratosfera. E quem mais se beneficia com isso? A Rússia. A Rússia vai vender. A Índia já mudou. A Índia já transferiu seus pedidos de petróleo para a Rússia. Então resolvemos essa questão rapidamente. A Rússia, ou melhor, a Índia, obtém uma quantidade enorme de seu petróleo através do Golfo. Eu vi as porcentagens ontem. Fiquei chocado com isso. Não me lembro do número exato, mas é muito mais alto do que o da China. A China está em cerca de 20%. A Índia recebe muito mais, e dá para entender o porquê. É uma rota muito curta de lá até a Índia. E a Índia também vai acabar se envolvendo nisso, porque isso é extremamente importante para eles. E a economia deles será praticamente destruída se o preço do petróleo ultrapassar $100, talvez até $150 ou mais por barril. Então, tudo isso quer dizer que é um conflito regional que ameaça se tornar global. E nós não o compreendemos. Voltando a Clausewitz, nós não entendemos o que começamos. Achamos que é uma simples missão punitiva para colocar o Irã de joelhos. Netanyahu quer ir um pouco mais longe. Ele quer um caos completo no Irã, ou um regime fantoche. Acho que ele quer o caos completo porque acha que isso é melhor do que ter qualquer um lá, seja um membro da família Pavlov ou quem quer que seja. Ele quer o caos completo, exatamente como conseguiu na Síria no início. Esse é o verdadeiro problema agora. Nós não entendemos no que estamos metidos. E então, vamos falar sobre outras coisas. Vamos falar sobre munições. O Irã tem sido extremamente inteligente. Eles aprenderam tudo e deveriam ter aprendido. Tem muita experiência com essa diplomacia dúbia, ataques no meio dela e assim por diante. Então o que eles fizeram é exatamente o que Doug McGregor estava dizendo e o que eu também disse. Ou seja, eles lançaram seus drones e outros equipamentos mais baratos, mais letais, se conseguirem passar, contra Israel e outros alvos. E estamos gastando mísseis muito caros, que em alguns casos exigem voltar até Diego Garcia para conseguir os guindastes e o equipamento necessários para realmente recarregar os tubos. Então isso significa alguns dias de viagem e talvez um dia no porto para carregar os novos. E não há muitos deles. Dá para fazer umas 2 dessas viagens e pronto. Acabamos. Assim, os iranianos estão fazendo com que os israelenses, em particular, mas também nós, disparemos todos esses mísseis sofisticados que custam 5 ou 6 vezes mais do que o que eles estão lançando contra os alvos do Irã. Quando isso acontece, e aliás alguns estão passando, vi um atingir Tel Aviv esta manhã, alguns estão passando.
Eles não estão sendo interceptados. Então já estão falhando. Mas a próxima onda será muito mais sofisticada. E a seguinte ainda mais, provavelmente mísseis hipersônicos, Mach 3, Mach 4, os mais avançados de todos. E Israel vai desaparecer sob um manto de fogo e fumaça. Quero dizer, essa é a realidade. Os iranianos vão simplesmente continuar avançando, continuar fazendo. Vamos continuar tentando destruir esses locais de lançamento de mísseis balísticos e vamos descobrir que há simplesmente muitos deles. Estão muito bem escondidos no subsolo e só precisam aparecer por um instante para disparar. Vamos descobrir a mesma coisa que teríamos descoberto com a Coreia do Norte, em relação à sua artilharia de canhões posicionada ao norte de Seul. Nesse caso, 30 mil disparos teriam sido feitos e caído sobre a área metropolitana de Seul em cerca de 10 horas. Em outras palavras, você não teria mais uma área metropolitana de Seul. Haveria muitos americanos mortos e assim por diante. Outro problema ali, nós não planejamos nada. Nima, depois do 11 de setembro, eu era responsável por analisar algumas das embaixadas e consulados para as NEOs, as operações de evacuação de não combatentes. Nós revisamos os formulários F-77. Passamos por tudo. Quantas pessoas precisam ser evacuadas? Quais são suas capacidades? Quanto da frota aérea civil de reserva você pode precisar? Quanto da frota aérea militar? De quanto tempo você precisa? Quando deve começar? E muitos diriam que deveríamos começar bem antes das hostilidades, porque caso contrário não conseguiríamos tirá-los de lá. Bem, veja o que estamos presenciando agora. Você acabou de ver isso esta manhã. As embaixadas na região disseram que não podemos evacuar nosso pessoal. Simplesmente não podemos. Não temos a metodologia, não temos os meios e assim por diante. Então estamos vendo muitos americanos e outras pessoas presos na região neste momento, e o Irã não está nem aí, eles vão matá-los também. E isso foi uma grande falha do governo, porque não começaram a evacuar as pessoas. Não achavam que seria uma guerra longa e não acreditavam que os iranianos perseverariam. Tenho novidades para eles. Mais uma vez, essa é a natureza do conflito. Estamos em um antigo império com interesses enraizados. Estamos enfrentando o fato de que 53% desse império é persa. Estamos enfrentando uma resiliência que nunca imaginamos. Netanyahu nunca imaginou. Ele achou que isso desapareceria. E nós vamos sofrer. E vamos sofrer muito. A questão que me vem à mente agora, a questão operacional, não uma estratégica, mas ainda assim importante, é por quanto tempo vamos aguentar. Porque os iranianos não vão parar quando dissermos meia culpa, quando dissermos que queremos conversar nos bastidores. Claro, nunca diremos isso abertamente e em voz alta. Eles vão dizer, desculpe, amigo, estamos efetivamente satisfeitos em continuar assim. Esse é o dilema em que estamos. Larry, hoje soubemos que o segundo sistema americano de defesa antimísseis THAAD foi atingido por um míssil de precisão. Este é o segundo THAAD a ser destruído na Ásia Ocidental. Ontem foi um radar THAAD na base de Al-Ruiz, nos Emirados Árabes Unidos, se não me engano. Por outro lado, soubemos que o governo Trump está tentando trazer o sistema THAAD da Coreia do Sul para a região. Parece que eles estão ficando sem interceptores e até mesmo sem os próprios sistemas de defesa aérea. Como você vê isso, Larry? Esses ataques a bases aéreas no Oriente Médio, nos Estados Árabes do Golfo Pérsico, têm muito a ver com a rede de defesa aérea de Israel. São os olhos do sistema de defesa aérea de Israel que foram neutralizados. Como você vê a situação geral, considerando os sistemas de defesa aérea? Acho que é um desastre absoluto. O que você disse sobre a Coreia é um bom ponto a ser levantado, e é algo que deixei de fora na minha discussão sobre as reais realidades estratégicas aqui. Nossos aliados estão observando isso. A Coreia não está satisfeita com nossa presença na península. A nova líder do Japão, provavelmente a melhor líder que já vi no LDP,
desde a Segunda Guerra Mundial. Uma mulher, como era de se esperar, está analisando cuidadosamente o acordo de segurança. Acho que eles vão tomar decisões monumentais sobre nossa segurança e a deles nos próximos 12 a 18 meses. E ela estará à frente disso. A Coreia vai tomar decisões semelhantes. Quanto mais isso acontece, quanto mais, por exemplo, drenamos da Coreia do Sul sua real capacidade de se defender, seus recursos, e mostramos o quanto realmente nos importamos pouco com a península, mais inclinados eles estarão a nos expulsar. Não dou mais de 24 meses antes que os coreanos digam algo realmente firme e negativo sobre nossa presença lá. Sinto o mesmo em relação à relação de segurança com o Japão. Essa é outra consequência desse conflito. Ele vai azedar esses aliados, o estado pária dentro do mundo por nós. Estamos nos tornando um império proscrito. Estamos nos tornando pessoas com quem ninguém quer fazer negócios. Xi Jinping já declarou que vai substituir o dólar pelo renminbi. O poder está, como já disse tantas vezes e continuarei dizendo até morrer, se movendo para o leste. E estamos lutando contra isso com unhas e dentes de uma forma que, na verdade, acelera essa mudança. O poder saindo de nós e indo para lá, em vez de nos adaptarmos, tentarmos lidar com isso e usarmos as crises que todos enfrentamos, como armas nucleares e mudança climática, para construir algum tipo de aliança de potências equivalentes. Estamos desafiando as realidades do mundo e estamos fazendo isso de uma maneira tão ignorante, mal conduzida e sem estratégia que estamos apressando nossa própria ruína. E esta guerra é um exemplo perfeito e emblemático disso. É a mesma coisa quando você olha para os Estados Árabes. Eles estavam conversando. MBZ, Mohammed bin Zayed, ligou para Putin ontem. Parece que estão quase implorando para que Putin faça algo a respeito do conflito, mas não vejo nada disso acontecendo. Porque, de alguma forma, eles participaram e ajudaram a situação a escalar. Podemos dizer que eles não fazem parte do jogo, mas fazem. Eles estão fisicamente envolvidos no conflito. Com certeza. Eles estão hospedando nossas instalações a partir das quais estamos atacando. Sabe, eles estão hospedando nossos aviões, estão hospedando nossos navios. Não dá para fugir disso. Volte à discussão que tivemos no Comando do Pacífico muitos anos atrás, quando éramos o Comando de Força de Apoio. Tínhamos todos os recursos. Nós os entregamos ao Comando Central quando eles precisaram. E nossas ordens estritas eram nunca, nunca, nunca sair dos oceanos. Se você for operar no Oriente Médio, se for operar no Levante, permaneça no mar até que precise fazer algo a partir do mar. Seja abrir o Estreito de Hormuz, garantir a liberdade de navegação ou algo que faça sentido. Nunca coloque tropas em solo no Oriente Médio. Nunca dependa da Arábia Saudita. Nunca dependa do Catar. Nunca dependa de nenhum desses países com interesses reais dos Estados Unidos, instalações, pessoal, munições, seja o que for, em solo no Oriente Médio. Nós violamos isso completamente. O Coronel McGregor falou sobre isso esta manhã, e eu concordo com o Doug 100%. É um enorme erro começar a instalar nossas próprias instalações em lugares onde a qualquer momento o anfitrião, a pessoa, o Estado, o Exército, seja quem for, pode se voltar contra nós e cortar nossas gargantas. É isso que estamos vendo agora, com os persas liderando. E foi isso que eu quis dizer. Acho que a estratégia deles em relação a esses países é inteligente. Eles não estão tentando matar as pessoas. Estão tentando destruir os ativos que pertencem a nós e as pessoas que aprovam isso. É isso que eles estão tentando fazer.